pessoal, tudo bem com vocês? E estamos de volta com uma super novidade para vocês. Os nossos episódios agora vão ficar mais frequentes, né? Antes vocês tinham um episódio aí do Pode Fluir sempre no dia 11 e agora teremos 2 episódios no mês. Por enquanto. Jesus. De acordo aí com a nossa vida, a gente tá tentando trazer mais conteúdos aqui para vocês. E eu acredito que com certeza vão ser conteúdos que vão agregar ainda mais aí nessa parte de empreendedorismo, marketing e todas as outras coisas. E hoje nós teremos um episódio diferente. Vamos falar um pouquinho sobre a parte que ninguém fala. A parte que ninguém conta, né? Mas a gente tá aqui para contar. Mas antes de qualquer coisa, se você está assistindo pela primeira vez aqui o nosso podcast, seja muito bem-vindo ao Pode Fluir. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo, fé, liderança, fotografia, audiovisual e marketing. Tudo. Exatamente. Tudo que a gente faz. Eu sou Wesley Rodrigues. Eu sou Elaine Barros. Somos casados, então se você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já é de casa, puxa aí a cadeira, senta no sofá, pega lá o seu café e vamos trocar aqui uma boa ideia. Ou então pode ir arrumando a casa e escutando, eu faço muito isso. Eu falei mais por mim, né, nesse caso. Gente, hoje o nosso tema do nosso episódio é sobre crescer uma empresa é muito mais fácil. É, muito mais fácil. Ela tá dizendo que é fácil, hein, galera? Então vamos nessa fé aí. É muito mais fácil. Não. Crescer uma empresa é muito mais difícil do que criar uma. Ou seja, todo mundo que tá aí meio que começando uma empresa acha que tá no Vale da Sombra da Morte. Mas eu tenho algo para te contar. Você ainda não está. O Vale da Sombra da Morte é fazer essa empresa crescer, meus amigos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Tenho uma honra sempre dividir esta mesa com meu digníssimo melhor fotógrafo do mundo, o Wesley Rodrigues, o meu marido, o meu sócio, o meu amigo, o meu conselheiro. E também quem te aperreia, né? Não, eu ia chegar nessa parte, você se adiantou. Mas não só basta a gente dividir a vida e os negócios, mas a gente também divide o podcast. É isso aí. E vocês, já digo logo, e vocês vão ter mais a gente aqui pra gente, trazendo temas sobre esses. Então, se você quer saber mais sobre esses temas, como empreender em Portugal, burocracias, que a gente ainda não trouxe aqui, comenta. Toda essa parte de burocracia. Comenta aqui embaixo qual é o tema que você quer saber, qual é o tema que você quer que a gente traga, né? Pra gente falar aqui nos próximos episódios. Dito isto, vamos ao nosso episódio de hoje. Vamos nessa. Então, quando a gente começou, né? Eu falo quando a gente começou a Fluir, esse ano, em novembro, o Fluir vai fazer 5 anos, né? Diga-se de passagem, muita loucura que a gente fez até lá. Mas, quando a gente começou, o nosso maior problema era a gente ter cliente. Porque a gente tinha muitas ideias, mas a gente não tinha tantos clientes. Na verdade, a gente tinha muito pouco cliente. Mas esse é o começo de toda e qualquer empresa, né? Ou seja, você acha que o maior desafio é, sei lá, vou prestar meu serviço e agora eu preciso ter clientes. Esse é o meu maior desafio. E acaba que muita gente desiste porque acredita que esse é o maior desafio, né? Tipo, é ter clientes, não tenho clientes. Às vezes a gente faz o workshop e essa é uma das grandes queixas, assim, do pessoal da fotografia. Como é que eu faço para ter os meus primeiros clientes? Eu não tenho clientes com frequência. E a gente acaba achando que essa é a maior dificuldade de ter um negócio, né? Às vezes as pessoas acham que é a maior dificuldade de ter um negócio. Porém, isso requer tempo, né? Você tem um processo até você ter clientes fiéis. Não é tipo, comecei a empresa hoje já tem alguns clientes fiéis. Não, né? Você precisa de um tempo ali até você ter clientes. Então, no início, o nosso maior problema era isso, era não ter clientes para executar as nossas ideias ou para sustentar a nossa vida em si, né? A gente trabalhava por conta de outra e depois a gente abriu o nosso negócio. E hoje em dia, graças a Deus,
cliente não é o nosso maior problema, tá? A gente tem muitos clientes, graças a Deus, de maneira geral, assim, abrangendo a empresa, a gente tem bastante cliente, a gente tem ali um CRM recheado de clientes, mas gerir esses clientes hoje é que é um dos maiores, assim, problemas que a gente tem, ou seja, já passou muito além de mim e do Wesley, a gente realmente não consegue dar conta já há muito tempo, né, há muito tempo, a gente já realmente não faz essa parte, mas até hoje a gente tem uma equipe e às vezes até eles mesmos não conseguem dar conta de todos os clientes. Não, então... e faz, né? Porque tu cuida dos clientes da Fluir. Sim. Ou seja, o primeiro contato, né? Hoje a gente já tem uma pessoa que faz o onboarding, tudo Sim. ali, o primeiro contato, mas no final das contas, o cuidado, né, do cliente depois volta pra gente. O cliente antes de chegar na Fluir, né, tem uma pessoa que faz ali a parte de onboarding, faz reuniões e faz o fechamento. E só depois que o cliente assina o contrato e tem tudo combinado, aí passa para mim e aí eu faço todo esse cuidado e integração do cliente dentro da agência. Hoje eu faço essa parte ainda e eu gosto bastante ainda de fazer essa parte porque eu tenho ali uma conexão com o cliente e o cliente ele gosta também, é muito legal. E depois eu passo o bastão para as meninas da parte de criação. E aí elas, cada um tem os seus clientes e elas cuidam deles. Mas eu tô sempre ali também falando com meus clientes, perguntando, e eles também têm sempre esse acesso comigo, o que é bem legal, porque eu não limito, eu não gosto de limitar ou de distanciar o meu cliente de mim, muito pelo contrário, eu gosto deles mais próximos e eu tenho muitos clientes que viraram amigos, assim. Por quê? Porque, gente, empreender é solitário, né? Empreender é solitário. Por quê? Porque você passa a trabalhar muito mais, você passa a se dedicar muito mais por algo e vai ter amigos que não vão entender e vão acabar se afastando de você por conta daquilo. Então, você acaba ficando um pouco solitário, de maneira geral. E não só por aí, né? Hoje a gente também já viu que é porque o seu ponto de vista mudou. Você antes via como empregado e agora você vê como empregador. Então, muitas das vezes, o seu ponto de vista não vai mais ser o mesmo dos seus amigos ou eles não vão concordar mais com o seu ponto de vista porque você já não está vendo de quem senta do lado de lá, você está vendo de quem senta do lado de cada cadeira. Então, é mais por aí, eu acho. Eu acho que no final das contas é tipo todo mundo, né? Assim, todo mundo que é empregado contra a sua visão de empregador, porque você tem que estar do outro lado tendo essa visão para puxar para você. Então, e o que é mais acaba que isso influencia, né, muito também. É que a gente tem amigos que trabalham para outras pessoas e às vezes a gente senta para conversar ou almoçar ou estar junto. E eles às vezes trazem alguns problemas dos trabalhos deles e a gente defende o patrão deles. A gente traz o ponto de vista de tipo assim, já pensou... Desse outro jeito? Já pensou se o que tá passando? Já pensou? E aí eles ficam, verdade, é mesmo. Porque a gente tá na outra cadeira, então acaba que a nossa visão muda um pouquinho nesse sentido. Mas volta pro assunto que acho que a gente já pulou aí alguma coisa. Não, mas... em relação a fazer essa parte de crescer, de dar conta ali dos clientes e tudo, né? Voltando um pouco para esse assunto, até você cresce, né? Porque foi nisso. No início tinha muito problema de cliente e tal, e depois daqui a pouco a gente começou a crescer muito. E aí o que aconteceu foi que a gente chegou a ter 20 clientes sozinhos. Só tinha eu e o Wesley. Isso. E eu dava conta basicamente de fazer a gestão das redes sociais dos 20 clientes, o que era uma loucura. Porque às vezes eu tava fazendo negócio de bolo, daqui a pouco eu tava fazendo negócio de unha, daqui a pouco eu tava fazendo negócio... Eu tava ficando louca. E o Wesley ficava na parte de criação, na parte de vídeo, na parte de foto, na parte de design. É porque também tem um detalhe que aí também entra essa parte dos clientes, né? Ou seja, a gente nunca foi e até hoje a gente não é uma agência nichada. Ou seja, Isso. A gente não trabalha com um único nicho, com um único público, pode assim dizer. Então, é isso que o Solane está dizendo. Ou seja, no começo... Os clientes, e hoje ainda são muito variados, né? No decorrer que a gente foi andando, a gente viu algumas áreas que a gente conseguia entregar melhores resultados, produzir melhores conteúdos, e aí a gente disse, ok, essas áreas aqui faz sentido a gente vender mais. Que hoje é restauração, estética, né? São as áreas que mais a gente tem
tem clientes, principalmente em restauração, porque a gente consegue produzir muito bom conteúdos, assim, eu diria. E marca pessoal também, E marca pessoal, né? Hoje em dia também todo mundo tem uma marca pessoal, então foi natural que isso acontecesse. Mas no começo era estética e restaurante, basicamente. Mas a gente, sem escolher, foi trilhando esse caminho. Sim. E foi assim que aconteceu os primeiros clientes, né? Foi. Mas qual foi, assim, o que tu acha, qual foi o maior desafio para conseguir o primeiro cliente? Os primeiros. Eu acho... O nosso primeiro cliente foi muito fácil, pode assim dizer. Porque foi uma indicação. Porque foi uma indicação, a agência ainda nem sequer existia. Eu acho que a gente já contou isso aqui em algum episódio. Se você não sabe, escuta os anteriores que você vai saber. Mas foi uma indicação, então, tipo assim, a gente já foi com 50% da venda feita, pode dizer. Já fez a reunião, já com uma ótima indicação, então foi muito fácil, assim, digamos. Mais ou menos, porque a indicação que a gente tinha era de uma pessoa da igreja, a gente fazia parte da comunicação da nossa igreja, e essa pessoa indicou a gente para fazer a gestão da rede social de uma empresa de loja de roupa, o que não tem nada a ver. O maior desafio foi fazer a pessoa entender, visualizar, né, como é que ficaria aquela gestão que na época a gente fazia para a igreja, pode assim dizer, pro negócio dela, porque obviamente a gente não tinha nenhum cliente, nada sobre isso. Que a pessoa indicou, falou assim, não, eu mostrei o Instagram da igreja e ela gostou. Eu fiquei, cara, mas não tem nada a ver, tá ligado? Como é que eu vou dizer pra essa pessoa que eu sei fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo? Mas foi o maior desafio, mas de cara, assim, o maior desafio foi a gente ter prova social. Eu acho que isso foi o maior desafio de todos. Não, mas eu lembro que o nosso segundo cliente, que até hoje tá com a gente... Sim. Também foi um desafio a gente chegar... Foi um super desafio, porque era estética, eu não tinha prova social de nada em relação a isso. E ela simplesmente disse, olha, mas eu não tô vendo o trabalho de vocês e tudo na época. E aí eu lembro que a gente fez um valor até mais barato na época, porque naquele momento eu precisava de mais clientes possíveis para poder ter mais prova social possível, para depois eu querer cobrar o que eu queria cobrar. Mas... deu certo, estamos com o cliente até hoje. É isso. E é o que a gente até ensina, né? Talvez se você está no começo e está pensando como fazer, a gente fez isso no começo, ou seja, a gente abriu algumas vagas com um valor promocional, um valor especial, deixando claro que esse valor era isso porque a gente estava no início da carreira, mas que também esse valor viria a ser alterado durante um tempo. Exatamente, futuramente. Mas foi justamente como o Solange falou, né? Para a gente conseguir os nossos primeiros clientes, para a partir daí ter prova social, para com essas provas sociais a gente conseguir chegar naquele preço que a gente queria na época, né? O preço ideal daquela época, pode assim dizer. E isso já puxa um gancho para um assunto que eu vou trazer aqui, porque ser bom é muito diferente de saber gerir uma empresa, porque sempre teve essa questão aí, porque como a gente foi conseguindo bastante cliente, e como eu disse, a gente ficou com 20 clientes ali, sozinho, dando conta, né? A gente se tornou bom em algo, que era ter boas imagens, trazer qualidade para o perfil do cliente, um bom feed, né? Ter sempre ali uma estratégia muito mais interessante. O cliente se destacava muito mais pela qualidade dos conteúdos que se postavam. E ter ali uma estrutura de perfil muito mais bem feita, né? Obviamente. Mas isso não quer dizer que a gente já sabia gerir um negócio. Exato. Por quê? Depois que a gente conseguiu os 20 clientes, veio aí a questão. A gente sentou, cara, foi muito engraçado. Cheguei para elas e falei, olha, a gente tem duas opções. Eu sempre fui uma pessoa fanática por conhecimento. Então, às vezes, eu não sou a pessoa que vou estar ali sentada estudando o tempo todo, mas eu sou a pessoa que leio sempre ou escuto muito podcast. Eu escuto podcast no ginásio, na academia, gente, pra você ter noção do nível de loucura. Eu escuto podcast trabalhando, eu escuto o tempo todo. Então, e eu não escuto podcast, porque sim. Não, eu escuto podcast para aprender as coisas. Eu sempre levo isso na minha cabeça. E eu comecei a escutar podcast na época, e tipo assim, eu escutava Joel J, eu escutava Flávio do Geração de Valor, Flávio Augusto, Caio Carneiro, simplesmente, né? Simplesmente. Uma bonita em casa, fazendo gestão de rede social, já querendo ser empresária de sucesso. E aí, eu falei para elas, olha, a gente tem duas opções agora. A gente já tem uma demanda de cliente, né, e já estava com a gente. E, assim, isso não aconteceu no primeiro mês. A gente segurou uns 20 clientes, acho que uns 6 meses ou mais. Foi. Ou mais, porque primeiro a gente precisava disso aqui, ó. Que dinheiro entrasse. Para dinheiro entrar,
tinha que ser só nós dois dando conta de tudo. E aí a gente trabalhava papo de 12, 15 horas por dia ou mais. Nada mudou. Só que hoje a gente trabalha de uma forma diferente, né? Mais estratégica, aí a gente tem que pensar mais em outras coisas, mas o tempo operacional mesmo. Mudou porque hoje a gente tem outras prioridades, mas, Sim. Mas pronto, enfim. E eu falei pro Wesley, olha, ou a gente segura, a gente não recebe mais nenhum outro cliente, porque eu tinha 20 clientes, chegasse mais um, né, a gente dizia, olha, não posso atender. Ou, porque eu sou limitada, né, não tem como. Ou a gente contrata pessoas e vai expandir. Porém, a gente vai ter o problema de lidar com pessoas. Porque lidar com pessoas tem conflito. Lidar com pessoas tem problemas. Lidar com pessoas tem que cuidar das pessoas. A prova disso é que um casamento são só 2 pessoas. Não tem mais ninguém, né? 2 pessoas. Convém que sejam 2 pessoas. Convém, gente. Tá? Convém. E tem problema. Exatamente. Então, assim, aí eu falei pro Wesley, o que tu acha? Ele, por mim, ficava só nós dois. Porque eu tenho um perfil mais conservador. Então, assim, por mim era tentar... Eu penso... a gente tenta sempre ter esse equilíbrio aqui. Porque, ou seja, eu penso em qualidade e Suelaine pensa quantidade. Então, a gente vai se complementando, se completando nesse sentido. Ou seja, Suelaine, eu quero crescer mais. Eu penso, ok, vamos ter mais qualidade para a gente conseguir cobrar mais. Aí a gente vai se encaixando aí. Vai se encaixando, mas o Wesley, ele é mais conservador. Eu sou mais ousada, eu sou mais doida. Ele é mais, não, vamos... Ele pisa no freio e eu piso no acelerador. Mas tem que ter, gente, tem que ter. 2 pessoas pisando no acelerador, batem na frente do poste. Geralmente o carro capota. Né? Não dá certo. Na capota, mas não breca, não dá certo. Não dá. Então, assim, tem que ter uma pessoa que pisa no acelerador e outra pessoa que vai pisar no freio. E o Wesley é essa pessoa que pisa mais no freio e eu no acelerador o tempo todo, filho. Que é 24 horas acelerando. Então, ele falou, por mim era só nós dois por um tempo ainda, acho que não tá a hora. Eu falei, não, por mim a gente tem que contratar alguém e a gente tem que expandir, já. O que a gente tem mais de demanda? Era a parte de design, que era uma coisa que ele sabia fazer, mas não gostava tanto. E eu, tipo assim, eu desenrolava ali qualquer coisa no Canva, mas era muito ruim. Tava, tipo, muito longe de ficar bom. E então a gente contratou um designer em primeiro momento, assim, e aí ficou nós 3. Eu, Wesley e o designer, eu dava conta da gestão, o designer dava conta das artes, né, os conteúdos em si. Eu pensava nos conteúdos, ele executava as artes do conteúdo, e o Wesley ficava na parte de fotografia e de vídeo. E aí, mais clientes foram chegando, porque a gente melhorou na parte visual de questão de design. Do design, sim. E aí o Wesley teve mais tempo para melhorar ainda mais na parte de vídeo e de foto. E aí foi chegando mais clientes, mais clientes, mais clientes. Então, assim, você ser bom em algo é muito diferente de você saber gerir uma empresa. Porque na época eu lembro que eu criava umas regras internas, assim, que não tinha nada a ver. O designer meio que olhava para mim e fazia assim, cara, nada a ver. Tipo assim, tu tá viajando nisso aqui. Eram umas coisas que assim, não, porque tem que ser feito... tal dia e tal dia, por exemplo, segunda e terça. Por quê? Não tinha uma explicação cabível, mas era só porque sim, sabe? E é diferente você. Hoje eu tenho uma bagagem, né? E eu não sou 100% perfeita, né? Eu sou uma gestora, sou uma líder, acredito que faço o melhor que posso, cuido dos meus colaboradores, mas, obviamente, que tem momento ou outro que a gente vai errar. É ser humano, né, gente? Ser humano é normal. E eu não sabia gerir um negócio, a gente tinha tudo na mesma conta pessoal, com conta do trabalho. Porque como a gente ainda era, tipo, individual, trabalhador independente, né? Então a gente misturava as contas e pagava as contas pessoais. Eu posso dizer que o nosso crescimento foi muito orgânico, né? Foi. Então as coisas aconteceram até de maneira muito rápida. E até um outro assunto que a gente vai entrar é, tipo, estruturar para crescer. A gente cresceu. Foi. E hoje a gente estruturou e continua estruturando, mas Eu lembro que na época a gente usava o Trello. Esse também foi, por exemplo, uma grande dificuldade que aconteceu quando a gente fez essa primeira contratação, foi porque tudo estava na cabeça de Suelaine. Foi. Tudo estava na cabeça, ou seja, como tudo acontecia, desde o momento que o cliente entra até o momento que o conteúdo é postado. Então,
o primeiro desafio foi a gente conseguir transmitir isso para o design, né? Ou seja, não tinha um gerenciador de tarefas. Não, a gente usava o Trello eu usava algum Trello para organização interna, para vocês terem noção. Tinha cliente que nem aprovava conteúdo, então eu só postava e ia vivendo e aquilo ali ia acontecendo e dava certo, né? E pronto. Mas quando o design chegou, eu falei, como é que eu vou passar as tarefas para ele? Então eu não sabia gerir, tava tudo aqui na minha cabeça, tudo aqui na minha mente. E aí eu comprei um curso e aí passei uma noite inteira estudando esse curso e aí eu fui para esse organizador de tarefas que esse curso me indicou e no outro dia tudo tinha mudado. O Wesley simplesmente chegou assim, chegou no Trello e falou assim, cadê as coisas que estavam aqui? Eu falei, não, agora é tudo aqui, no Asana. Ele, que danada é Asana? Nunca gostei, gente, até hoje. Ainda bem que hoje a gente já não usa mais. Não usa mais, Mas usou por muitos anos. Usou por muitos anos e funcionou. Sim. Supriu a nossa necessidade por um tempo. Sim. Tá? Então, é muito diferente você ser bom, porque eu sabia que eu era boa e estava tudo na minha mente, mas eu não sabia gerir uma empresa. Eu não sabia, com certeza. Eu fui aprendendo no caminho. Então, é muito importante que você entenda que você não sabe e que você busque aprender de alguma forma. Sim. Né? Porque a pessoa que está do outro lado, ela está esperando que você saiba. Né? E se você não sabe gerir a sua própria empresa, não vai ficar difícil, vai ficar uma bagunça, tá? E hoje o maior peso é ter pessoas que dependem diretamente da empresa, né? Óbvio que a gente tem uma organização, né, financeira totalmente diferente do que a gente foi um dia. Antes era tipo tudo mesma conta, tudo as mesmas contas, conta de casa, conta de empresa era tudo igual, que na época não se era uma empresa ou não, mas era para se ter visto como empresa desde sempre, né, desde antes. Não, é muito importante isso, ou seja, você saber das coisas. Quando chegou o momento que a gente teve a pergunta, e aí, a gente vai crescer ou a gente vai se manter assim, ali? Naquele momento, independente de qual fosse a resposta, já seria o momento de organizar. Exato. Porque, por mais que se fosse só nós dois sempre, imagine, sei lá, que um dia você tá doente, ou enfim, infelizmente acontece algum acidente, sei lá, você fica impossibilitado de trabalhar por alguns dias, independente do que seja. Alguém vai ter que fazer aquele trabalho por você. Então você vai ter que saber passar aquela demanda, né, para alguém. E nesse momento, mesmo que você chegue nesse questionamento e diga, não, ok, não vou expandir no sentido de não vou querer contratar, vou permanecer. Mas aí você já entende que é hora de começar a organizar as tarefas para depois você crescer, expandir ou não. E ter isso de hoje ter pessoas que dependem da empresa, eu acho que é um dos pesos assim que você meio que carrega. E se você não souber lidar com isso, isso gera uma ansiedade em você, isso gera um senso de isso aqui tem que dar certo da forma, não sei o quê, mas cara, assim, você também tem que acreditar na empresa, você tem que acreditar que aquilo ali vai dar certo, porque você não tem mais. É que a gente chegou num momento da nossa vida que não tem como mais voltar. A gente não tem como mais voltar. Tem pessoas que dependem disso. Tem pessoas que... Nós dependemos disso. Nós investimos tempo, dinheiro, tudo que a gente tinha, basicamente, acreditando nesse negócio. Então, eu acho que isso é um peso. Se você não souber lidar com isso, de certa forma, isso vai lhe gerar uma ansiedade muito grande. Então, acredite principalmente naquilo que você está fazendo, para que você saiba de que isso não virá uma ansiedade e isso gerar uma loucura na sua cabeça. Né? E uma outra coisa também que eu acho que é um pouco de desafio é que você tem que entender que o faturamento não quer dizer lucro. Né? Isso aí eu acho que é um dos maiores desafios. Faturamento é importante, né, para a sua empresa no mercado, mas no final das contas é ego, né? Ou seja, é o alto faturando muito, sim. Mas aquela galera que coloca lá, faturei 1 milhão no digital, não sei o quê. Certo, você pode ter faturado, mas e a margem? A margem foi boa? Sobrou dinheiro? Não sobrou? E só faturar, beleza. Às vezes você precisa realmente também dessa meta, né? É uma realização pessoal, pode assim dizer, né? Sei lá, quando você fatura seu primeiro 1.000 euros, depois seu primeiro 5, depois seu primeiro 10, e aí você começa, né, aí aumentando essa meta e é importante ter. Mas é entender que, no final das contas, tem que pensar na margem que vai sobrar. Sim, porque se for o faturamento subir junto com
com a margem for diminuindo o faturamento, no final das contas é só um número, porque sobrou pouco dinheiro no bolso. É verdade. É muito difícil você entender isso, porque você tem colaboradores, você tem impostos, você tem custos, né? Estrutura, a gente tem estrutura, a gente tem muitos custos por trás de faturação. Então, quando a gente era pequeno, quando era só eu e o Wesley, a gente tinha muito mais lucro do que a gente tem hoje. E isso a margem real. era muito maior, entendeu? Era real. A margem de lucro que a gente tinha, o que sobrava era muito maior do que o que sobra hoje. Eu falo a termos de tipo, a gente tem que ter um capital de giro. E isso faz parte de custo da empresa. Tem que ter capital de giro. Se um cliente sai, se um cliente entra, isso afeta na estrutura da empresa. E não afeta num mês. Isso afeta anual. A gente tem contrato anual, né? Às vezes até mais. Então, isso não afeta simplesmente porque um cliente saiu hoje, a gente vai ter que correr atrás desse outro cliente. Não, já saiu, a gente não perdeu um valor no mês, a gente perdeu um valor no ano. Que, por exemplo, o que o Solane tá querendo dizer de forma prática você assinou um contrato hoje, esse contrato tem duração de 3 meses, você já vai colocar ali na sua planilha financeira hoje e os próximos 2 meses, ou seja, você já vai fazer uma projeção lá para frente. E aí imagina que depois esse cliente, sei lá, vamos botar que é 6 meses, no terceiro mês ele sai. Então os 3 meses seguintes que você ia receber, você já vai ter que apagar da sua projeção futura e é por isso que a gente aprendeu isso e não tem muito tempo que a gente aprendeu isso, mas a gente aprendeu que quando a gente perde um cliente, a gente não perde só o mês, a gente perde o resto do contrato dele. Então, o que a gente aprendeu foi, somar o resto do contrato e aquele é o valor perdido. Exatamente. E aí o impacto é maior. Muito Isso mais. É até interessante pra gente, porque a gente também entende, eu preciso, né, ou seja, de fato, fidelizar esse cliente para que ele não saia, porque senão o impacto que a minha empresa vai ter não é só esse mês, é para os meses futuros. E aí você passa ainda mais a valorizar o cliente, porque você sabe que ele faz parte ali do seu crescimento futuro. Sim. E, de certa forma, afeta muito, né? E acontece, enfim, o cliente ficou sem caixa, o cliente está com problema financeiro, o cliente vai fechar, o cliente vai fazer um traspasse, já aconteceu algumas vezes. Enfim, então, por diversos motivos, a gente não sabe, né? Então, você tem que ter ali um capital de giro, porque as contas, ela vai continuar vindo igual. Jeito. Você com muito cliente, você com pouco cliente, o cliente que saiu, o cliente que entrou, independente, as contas vai chegar e você tem que pagar. E quando eu falo de que sobrava mais, é que antes sobrava muito mais pra gente como dono. Hoje a gente tem um prolabore, né? A gente tem um salário dentro da empresa, mas o dinheiro que tem da empresa é da empresa. Exato. Não é nosso, né? A gente tem que se organizar dentro do nosso salário, do nosso prolabore, e o dinheiro do negócio é o dinheiro do negócio, é para reinvestir no negócio, é para pagar alguma conta do negócio, impostos e outras coisas. Então, gerir é você saber tudo isso, ter tempo ainda de cuidar de pessoas, preservar a cultura da empresa, preservar o que você quer dentro da empresa, manter os clientes ativos, manter os colaboradores engajados, pagar as contas em dia. Então, gente, assim, é muito mais difícil do que você simplesmente abrir uma empresa. Não, eu quero começar um negócio. Começar é fácil, entre aspas. Eu sei que é desafiador, porque a gente passou por isso. Mas agora, nessa fase que a gente tá, de expansão, de crescimento, a gente veio para um escritório gigante, o desafio é muito maior. É porque, na verdade, ser empresário é fácil, né? É só você abrir uma empresa. A partir daí, você é empresário. Essa é a realidade. Mas depois vem todas as demandas, todas as tarefas junto com isso. Outra decisão que é super difícil, muito difícil, tá? Eu vou trazer aqui, eu quero ver a opinião do Wesley. Quando a gente sabe que é momento de insistir com as pessoas ou de desistir das pessoas. Eu acho que isso é muito difícil. É muito difícil. São decisões que precisam ser tomadas, porque sentar na cadeira de líder é tomar essa posição, e quando você tem que desistir de alguém, que eu falo demitir, ou colocar uma pessoa para não fazer desligar essa pessoa da sua empresa, seja cliente ou seja colaborador, porque a gente já desligou o cliente,
Porque tem cliente que não tem consciência do que é contratar uma agência. Tem cliente que não sabe. Tem cliente que acha que a gente é o colaborador dele, mas a gente não é. A gente é um prestador de serviço. A partir do momento que eu não quero mais prestar esse serviço para ele, a gente não presta mais. Então, a gente já aconteceu, né? Então, assim, desligar obviamente que desligar um colaborador é sempre muito mais difícil, né? Porque a gente sabe ali da vida pessoal, porque a gente tenta cuidar e a gente, obviamente, que a gente sabe da vida pessoal, né, deles. E às vezes não dá. Não tá dando e a gente tem que desligar essa pessoa. É um momento muito difícil. E eu acho que diria que é uma das coisas mais desafiadoras pra gente, assim. Acho que mais pro Wesley do que pra mim. Eu até sou mais, tipo assim, não dá mais pra gente insistir. Eu, às vezes, será? Eu sou a pessoa que fica sempre tentando insistir e tudo. Mas também, assim, com o passar, né, dos anos, passar das pessoas, você vai entendendo que você pode fazer de tudo pela pessoa, menos fazer com que ela queira, né? Ou seja, o querer tem que ser dela. E pronto, eu acho que eu já dei esse exemplo antes também, que é de empurrar o carro, né? Se a pessoa estiver empurrando o carro, aí sim a gente ajuda ela a fazer o carro funcionar, mas se você vê que a pessoa tá parada, aí hoje em dia a gente já consegue, né, consigo perceber isso e lidar com isso de uma maneira mais racional, pode dizer assim, né? Porque eu sempre fico pensando, pô, a pessoa tem uma família, tem uma vida e tudo, mas no final das contas a pessoa tem que estar colaborando literalmente, né? Para o crescimento da empresa e para o crescimento dela, porque gente, esses dias a gente teve uma reflexão e até compartilhando com você, por exemplo, se nesse momento você ainda está numa fase de empregado, né, e quer empreender, mas é simples, gente, quando você está fazendo algo e você procura fazer aquilo melhor, se você nesse momento estiver em uma empresa, você só tem 3 caminhos. O primeiro caminho é você vai ser reconhecido por isso, ou seja, a pessoa os chefes vai perceber que, pô, você está fazendo mais, você está indo além, você vai ser reconhecido por isso. Não pense que fazer só o que você foi chamado para fazer é, tipo, ser excelente e você precisa de um super reconhecimento por isso. Não. Você está fazendo o combinado. Você está fazendo o mínimo. Exato. E se você está fazendo a mais por aquilo, aí sim, aí você tem 3 caminhos. Ou você vai ser reconhecido, ou você vai pedir para ser reconhecido, porque às vezes a pessoa não está reconhecendo, mas você vai chegar e vai dizer, olha, eu estou fazendo isso, isso e isso, então nada mais justo do que eu seja reconhecido. Ou depois aquele lugar que você está trabalhando já não vai te servir mais, porque você conscientemente vai saber, não, eu já cresci tanto que aqui eu não consigo o reconhecimento ou não consigo o investimento, eles não conseguem fazer um investimento em mim, então eu preciso procurar algo melhor. Então é natural que você cresça. E se você está numa empresa onde consegue reconhecer isso e a empresa quer crescer, porque tem empresa que também tá tranquilo ali, não quer mais, não quer menos. Principalmente aqui em Portugal, né? Que as pessoas são muito mais conservadoras. Isso. Então você com certeza vai crescer junto com a empresa. A empresa vai pensar em algo para lhe manter ali e fazer com que você continue se desenvolvendo. Exato. Então, acho que são partes difíceis, mas para mim eu sou muito mais racional em relação a isso. Eu me dou muito pela Fluir, pelo nosso negócio, e eu acho que não ter uma pessoa boa, a minha empresa não merece isso. Não merece uma pessoa que não é boa, ou uma pessoa que não está se esforçando para estar aqui dentro ou para fazer isso aqui acontecer, porque eu dou meu sangue. Eu sou o maior exemplo de loucura aqui dentro. Eu trabalho muito, me esforço muito para fazer que isso aqui dê certo. Então, não estou querendo que a pessoa faça o que eu faço, mas a pessoa tem que estar na mesma visão, tem que estar aqui junto comigo. Se não tiver, para mim, eu sou muito racional também. Não tá dando. Ou conversinha, fofoquinha. Eu perceber que tá com conversinha, falando mal da empresa, né? Aí, para mim, eu já não tenho muita paciência. Não quer estar aqui, olha, amado, vai para outro canto, tá tudo bem, tá tudo certo. A amizade é a mesma, inclusive, se a gente tiver algum tipo de relação ali, tudo certo, mas minha empresa não merece não merece isso, sabe? Eu sou muito mais racional em relação a isso. Acho que, de maneira geral, esses são os maiores desafios que a gente tem de crescer, assim, o negócio e a gente entender, como marido e mulher, que a gente é sócio, mas que a gente também é marido e mulher, então cancelar os problemas do trabalho e manter as coisas em casa. Esses dias a gente foi jantar e a gente não falou do trabalho, cara. A gente tá de parabéns. Mas depois eu vou pegar no seu pé. Você não soltou o telemóvel.
Porque eu tava resolvendo um negócio. Do trabalho. Tá, gente? Então também é muito importante saber a hora de começar e de parar, mas hoje a gente já lida com isso muito bem, no sentido que a gente sabe o que é conversa de trabalho, o que é conversa de casa e vice-versa, as coisas já não se misturam tanto, né? Ou seja, nós sabemos que somos sócios, eu sei até onde eu posso ir na Fluir. A gente dividiu, sócio. né, algumas coisas aqui, algumas tarefas. Eu fico muito mais com a parte burocrática, a parte administrativa, a parte de contratação, com a parte de demissão. Óbvio que o Wesley também, ele sempre está ciente de tudo, mas eu fico mais com essa parte, com mais essas decisões, e o Wesley fica muito mais na parte criativa, na parte de aprovar questões e tudo. Eu fico mais nessa parte mais burocrática. E como ele é muito mais criativo, ele fica mais nessa parte de criação, de aprovar se as coisas hoje eu fosse um conselheiro, né? Se o Solane chega e diz, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, eu acho que é isso que deve ser feito, e o que é que tu acha? Aí eu vou trazer a minha opinião e depois juntos a gente vai tomar uma decisão, mas normalmente ela já traz o assunto e já tem pensado sobre aquilo, e aí junto a gente vai pensar em algo, e aí tem as outras empresas também, né? Que aí a gente também se divide nessa questão, mas basicamente é assim que funciona hoje. Então, saber também o seu lugar e saber o que cada um vai fazer, senão ficam os dois perdidos, assim. Isso também é gerir, né? Isso também é você saber até que ponto ou até que momento é importante aquela decisão dentro do negócio. Então, a gente é sempre muito realista nas situações que a gente está, e eu falo isso que a transparência, inclusive, é um dos pilares aqui da nossa empresa, da cultura da Fluir. A gente é muito transparente em tudo que a gente faz, isso com os nossos colaboradores, tá bom, não tá ruim, tá legal, esse mês a gente tá voando, esse mês a gente tá se afundando, esse mês estamos decolando, esse mês não estamos, e vamos correr atrás, e vamos lá, e vamos fazer acontecer. E acho que uma das coisas principais para saber gerir é você ser autocrítico e querer melhorar sempre. Sempre. Então, antes eu era muito menos maleável, muito menos flexível. Hoje eu sou muito mais maleável, mais flexível, mas na hora de apertar, eu aperto. Na hora de folgar, eu folgo. Então, antes eu era muito mais assim. E o Wesley, eu acho que eu sinto que ele era muito mais tranquilão, muito flexível, muito maleável. E hoje ele tá muito mais rigoroso, ele cobra mais, ele tem um posicionamento diferente. Cada um tem um jeito... Um jeito de liderar, né? Isso, cada um tem um jeito de liderar, mas, obviamente, que você tem que buscar melhorar, você tem que buscar crescer, buscar gerir melhor, tanto o negócio, quanto melhorar para os clientes, quanto melhorar para os colaboradores, consequentemente vai melhorar para a empresa. E algo que a gente aprendeu, assim, né, lição ao longo desses anos é não tomar decisões, isso serve para a vida, né? Mas não tomar decisões pela emoção. Ou seja, às vezes a pessoa te decepcionou, enfim, fez algo incorreto e você, obviamente, está com aquele sentimento, né? E não tomar a decisão baseada nesse sentimento. Realmente vai para a razão, vai para os números, até para você poder apresentar para a pessoa e ser um motivo cabível, né? De demissão ou não. Mas, enfim, ser um motivo cabível. Foi até o que a gente aprendeu esses dias, né? Quando a gente tá um pouco mais, assim, estressado, alguma coisa no sentido, a gente respira menos, e o fato de a gente respirar menos vai menos ar pro cérebro, então a gente raciocina menos. Então, hoje, e sempre eu acho que vai acontecer aconteceu algumas situações, e a gente, na hora, fica... Nossa, pistola da vida quando vê a coisa acontecendo. Nossa. Mas a gente espera alguns dias, pensa, raciocina sobre aquilo, depois senta e conversa, mas tentar... Não, principalmente eu sou, gente, eu sou o estresse em pessoa quase. Hoje em dia hoje em dia, não, mas pode dizer que é reagir menos. Ou seja, as coisas vêm, algumas coisas a gente precisa já reagir de cara, mas hoje em dia a gente reage menos assim de imediato. A gente pega, analisa, pensa e depois volta com a resposta daquilo. Mas a gente reage menos, entendeu? Ser mais racional do que emocional. Muito mais. Ser mais racional do que emocional, ponto.
Você tá com raiva, isso é uma coisa emocional. E isso também serve para o lado positivo, porque às vezes você gosta muito, muito, ou seja, de uma pessoa, de um colaborador, de um parceiro, o que quer que seja, de um sócio, mas só que racionalmente falando, aquilo não está sendo proveitoso para você. Então você também tem que ser racional nesse sentido, não só deixar que o sentimento ruim, né, faça com que você tenha uma reação má e tudo, mas também não deixar com que o sentimento bom faça com que lhe prejudique só porque tem um sentimento bom ali também no meio. Então tem que ser racional nos dois sentidos. Tem que ser racional com as decisões que você tem que tomar e tem que analisar, óbvio, com muito cuidado, com muita cautela e tomar decisão baseado na racional, na tranquilidade, assim, sem estar num pico do estresse. Eu sou bem estressada, eu sou bem reativa e eu tenho aprendido a segurar mais as minhas emoções, segurar mais as minhas reações e tomar decisões baseadas no racional mesmo. Então, isso tem sido desafiador ao longo do tempo, mas eu acredito que, assim, ao longo desse tempo a gente tem melhorado bastante e eu acho que a gente vai melhorar ainda mais, né? Porque a gente busca, a gente realmente quer aprender, a gente busca ser melhor todos os dias e é isso, eu acho que são os maiores desafios e fica a dica, né? De começar é muito mais fácil do que manter. É muito mais fácil do que fazer crescer. É aquela história, né? Quando você já é grande, quando você já tá no alto, é mais difícil se manter no alto do que chegar lá, né? Exato. Porque você tá lá, então os desafios são muito maiores, tudo é numa proporção muito maior de quando você era menor, né? Como é óbvio. Ou seja, você cresce, a proporção das coisas também cresce, então os problemas também vêm daquele tamanho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse papo. A gente tá tentando ser o mais transparente e o mais sinceros possíveis. Obviamente que tem muitos pontos que a gente pode trazer para vocês de aprendizado. 5 anos, assim, já rolou muita coisa por aqui. Então, se vocês querem saber de mais alguma coisa ou se vocês querem saber de algumas questões que talvez a gente já tenha passado, comenta aqui embaixo para a gente saber se você gostou, como é que foi e trazer também pra gente interação, pra gente entender o que vocês querem ouvir por aqui. Comenta aqui um assunto específico que vocês querem que a gente traga sobre toda essa trajetória, sobre tudo isso que a gente faz ou deixa de fazer. E é isso aí. Então, você já sabe, deixa aí o seu like, que é para esse vídeo chegar a mais pessoas. Você ajuda muito a gente aqui a continuar criando esse conteúdo, que hoje a gente postou uma story lá, eu não queria estar gravando aqui, né, porque eu tô com uma demanda gigante de coisa para fazer, e aí surgiu a oportunidade, né, de gravar no espaço na agenda. Solaine, vamos gravar? Eu disse, não vou gravar. Solaine, vamos gravar? Eu disse, não vou gravar, porque tem muita coisa para fazer, então você ajuda muito, deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando aí, deixando o seu comentário, para que a gente volte aqui mais vezes. Ou seja, gerir também é fazer aquilo que a gente não quer. Faz parte. E é isso, gente. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau.